E aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Emily Catastic. Bom, eu não tô gravando muitos vídeos porque eu tô tendo a metade do meu tempo ocupada com, vocês sabem, tarefas, essas coisas, tá? Então, eu peço perdão porque eu tô demorando de fazer vídeos, tá? Mas eu vou me esforçar o máximo possível para eu conseguir pular pelo menos um dia ou dois para poder eu conseguir fazer vídeos para vocês. Então eu vou postar vídeos de 2 a 3 vezes, tá? Então a gente tá aqui com o Assim Aconteceu. Bom, tem aqui, eu me casei enquanto tava em coma. Achei interessante, mas não. Eu fui até a casa da minha avó falecida. Bom galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu. E vamos pro vídeo, porque eu estou muito agoniadinha. Aqui o calor não passa, parece que é infinito. Bom, vamos lá pro vídeo. Eu pulei o anúncio. Oi, tá? eu me chamo Ellen. E a casa mal assombrada Bom, gente, dela é foto. me matou. Eu vou contar como foi. Quando eu era criança, a minha mãe nunca estava por perto. Infelizmente, ela tinha problemas para se manter nos empregos e ser responsável, porque ela lidava com problemas de saúde mental. Enquanto ela estava ajeitando a própria vida, eu fiquei na casa da minha avó. A gente era muito próxima e eu tive muita sorte por isso. Aí, no ensino médio, a minha mãe finalmente estava mais equilibrada e tinha um Que isso, galera? Ó, tem um gato preto no colo da menina. Gato preto, todo mundo diz que dá azar. emprego. Mas é o... Então eu voltei a morar com ela. Eu parei de passar tanto tempo na minha avó, mas eu amava muito ela. Claro que, já que eu estava no ensino médio, eu não estava dando muita atenção para minha família. Eu estava mais preocupada em tirar boas notas, praticar esportes e namorar o Júlio. O Júlio era um dos caras mais... Peraí, ela não dá importância pra família e ela quer dar importância pra um menino que, tipo, não é nada dela. A menina... Ai, meu Deus, é complicado. Gatos da minha série e ele estava realmente interessado em mim. Um dia, a minha mãe me chamou para passar o aniversário da minha avó na casa dela. O único problema era que tinha uma festa naquela noite e eu tinha certeza que o Júlio ia para lá também. Eu disse para minha mãe que eu não estava bem, então não ia dar para eu ir. E assim que ela foi embora, eu dei um jeito de ir para a festa. A festa estava muito louca. Tinha gente dançando e fazendo coisas que não deviam estar... E aquele taradão ali atrás? Ó, aqui, ó. Que isso? Ó aqui. Isso aqui, meu filho, você tá... Que é isso? Meu Deus. Essa festa tá fazendo coisas que não devia mesmo. Tem um litro ali embaixo da mesa, aqui no chão. Meu Deus. Fazendo. E eu tava lá pra ver tudo aquilo. No fim da festa, eu e o Júlio estávamos nos beijando e ele tava me chamando de minha gata e eu tava muito feliz. Mas aí, tocou meu celular. A minha mãe tava chorando, feito doida, do outro lado da linha. E quando eu entendi o que ela tava dizendo, o meu coração partiu. Ela disse que no meio do... Mano, ela deixou de ir pra casa da família dela. Deixou a avó dela morreu. Ela tava numa festa que ela nem pediu autorização pros pais. E agora tá aí. O jantar, a minha avó desmaiou. E quando a ambulância chegou, a minha avó foi declarada morta. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Eu saí da festa correndo. A minha cabeça estava rodando por causa de tudo aquilo. E eu não conseguia acreditar que era verdade. A melhor noite da minha vida tinha virado um pesadelo. A minha avó estava morta.
E eu tinha perdido a oportunidade de ver a minha avó pela última vez. Tá vendo? Só por causa de uma festa idiota. Enquanto a gente esperava pelo funeral, eu fiquei escondida no meu quarto e eu ficava na cama praticamente o dia todo. Tava tudo muito estranho, mas as coisas estavam prestes a ficar ainda piores. A minha mãe apareceu no meu quarto com um papel. E pelo jeito, a minha avó tinha me deixado a casa de férias que ela tinha perto do lago, numa cidade vizinha. Eu tava bem mal. Então aquele foi um momento de alegria para mim. Mas aí a minha mãe começou a dizer que eu não podia ter a casa até que eu fizesse 18 anos. Eu perguntei por que eu tinha que esperar, já que só faltavam 6 meses para isso. Mas ela revirou os olhos e disse que eu ia entender quando ficasse mais velha. Eu não sei por quê, mas eu perdi a cabeça. Eu tava com tanta raiva dentro de mim que eu até comecei a gritar com a minha mãe. Eu ficava xingando ela e dizendo que ela nunca me entendia. Com o passar dos dias, essa briga virou uma coisa cotidiana. Eu tava com muita raiva o tempo todo e a minha mãe tava agindo como uma psicopata. Parecia que ela tava querendo me ver mal. A gota d'água foi uns 2 meses depois da morte da minha avó. Eu tava discutindo com ela porque ela não queria me deixar ir pra casa do Júlio e ela me chamou de egoísta. Ela disse que eu era tão egoísta que eu nem me incomodei em ver a minha avó pela última vez. Aquilo doeu demais. Eu comecei a chorar. Eu disse pra minha mãe que eu tava indo pra casa de uma amiga e dei o fora dali. Mas não sem antes pegar a escritura e a chave da casa do lago. Eu liguei pro Júlio pra ele me buscar. Em pouco tempo, a gente estava chegando na casa que a minha avó me deu. Eu disse pro Júlio que eu não podia. Olha aqui, galerinha, isso aqui, ó. Um coelho deitado de boa. Tipo, de boa. Aqui. Deixa eu ver o que tem mais de errado aqui. Uma cadeira com os pés quadrados. Nunca vi. Deixa eu ver o reparo vai ser diferente aqui. O vidro. Parece que tá arranhado. Essa porta aqui do Minecraft 2022. Ela tá contando uma história no lago. Tem esses patinhos aqui que tinha outros pra cá, ó. Tinha uma seta tão ruim. Ai, ai. Mas ficar com a minha mãe e que ela não parecia mais se importar pra onde eu ia. O Júlio estava bem empolgado por termos uma casa só pra gente por alguns dias. Mas quando a gente entrou, nós dois ficamos meio desconfortáveis. A Anabelle aqui. Teia de aranha aqui. Livros. Jardim verdinho. Planta morrendo. Coisas velhas da casa. Uma casa tão boa, né? Na primeira noite, a gente se deitou na cama e ficou olhando pro teto. Eu tava me perguntando por que a minha avó nunca tinha levado a gente lá antes. E foi aí que eu juro que eu ouvi a música favorita dela tocando no andar de baixo. Eu perguntei pro Júlio se ele tava ouvindo, mas ele disse que eu tava ficando louca. Eu desci pra ver de onde podia estar vindo aquele som, mas eu não achei. Eu comecei a me perguntar se eu tava só imaginando. Será que eu só tava ouvindo aquilo porque eu tava me sentindo culpada? E foi aí que eu pensei, será mesmo que eu tava ficando meio louca? No dia seguinte, na cozinha, eu juro por Deus que eu ouvi um assobio. Mas não era qualquer assobio. Alguém tava assobiando a música que a minha avó cantava sempre. Eu fiquei assustada e comecei a seguir o som, mas parecia até que aquilo tava saindo das paredes. Eu tentei dizer pra mim mesma que tava tudo bem, mas o Júlio também começou a entrar em pânico. Ele jurava que tava vendo coisas pela casa. A gente ia pra cama e se abraçava forte todas as noites. O Júlio tentou. Tá vendo? Isso é o que dá. Não viu a avó? A avó amava muito. Deixou de ir almoçar com a família para ir pra uma festa que todo mundo tava fazendo coisas erradas. E agora tá aí.
a avó vai se vingar. Vou me convencer a voltar para casa. Mas eu meio que surtei com ele. Será que ele não entendia que a minha mãe me fazia mal? Depois da nossa briga, o Júlio se virou e dormiu de costas para mim. Eu fiquei pensando em pedir desculpas. Daí, quando eu tentei acordar ele, eu dei de cara com um rosto olhando direto para mim. Só que não era qualquer rosto. Era o rosto da minha avó, só que numa versão assustadora. Ela estava com os cabelos bagunçados, com os dentes amarelos e um olhar de loucura. Eu gritei quando eu vi aquilo e fechei os olhos. E assim que eu abri de volta, ela já tinha sumido. O meu coração estava pulando no peito. O Júlio tentou me acalmar, mas eu não estava conseguindo. Nos dias seguintes, eu estava me sentindo muito mal. Eu não queria sair da cama. E toda vez que o Júlio vinha falar comigo, eu era má com ele. Ele me implorou pra gente ir embora, mas eu gritei com ele de novo porque ele não me entendia. Aí ele disse: "Eu não entendo você porque você nem quer mais falar comigo. Eu nem reconheço mais quem você é. Descobre aí, depois você pode me ligar." E aí, o Júlio deu fora. E eu fiquei sozinha naquela casa assustadora. Eu comecei a achar que ele tinha razão. Eu tava com tanta raiva e sendo mal o tempo todo. O que tinha acontecido comigo? Eu peguei o meu celular e vi que tinham 20 chamadas não atendidas da minha mãe. Eu me senti mal por não ter atendido. Mas o que eu ia dizer pra ela? Aí eu resolvi que eu precisava voltar pra casa. Nem pensar que eu ia ficar naquela casa sozinha. Eu desci as escadas e liguei pra minha mãe pra dizer que estava voltando. Mas quando ela atendeu, eu vi aquele rosto de novo. Parecia que estava tudo girando e eu senti que eu ia desmaiar. A minha mãe ouviu que eu estava em pânico e eu implorei que ela fosse me salvar. Eu corri de volta para o andar de cima e bati a porta do quarto, para ficar longe daquela mulher. Tava tudo meio piscando para mim ainda e eu tava me sentindo muito tonta. "Quem é você? E o que você tá fazendo aqui?" eu gritei. Depois que aquilo saiu da minha boca, eu caí no chão completamente apagada. Quando eu acordei, eu tinha certeza que ela tinha me pegado. Só que quando eu abri os olhos, eu percebi que eu estava toda entubada e tinha uns fios saindo de mim. Os médicos me disseram que tinha um vazamento num cano daquela casa e soltavam uns produtos químicos que causavam alucinações. Eu fiquei em choque e aliviada por não ter sido mesmo uma versão do mal da minha avó. Mas o mais chocante de tudo foi como eu fiquei animada por ver a minha mãe. Eu pedi desculpas para ela. Eu estava muito brava e ansiosa ultimamente, e estava começando a entender que era por causa da culpa que eu sentia pela morte da minha avó. Quer dizer, era por isso que as minhas alucinações eram com ela para começar. Minha mãe também pediu desculpas. Ela disse umas coisas que não devia ter dito, e ela sabe que não foi legal. Mas ela também estava de luto. Ela estava certa. Claro, ela era minha mãe. Mas eu nem tinha pensado nas coisas que ela provavelmente estava sentindo. Nós duas concordamos que a gente tinha que fazer terapia para ter ajuda. O bom de tudo isso é que eu tô começando a me sentir melhor desde então. É um processo lento, mas eu me sinto mais eu mesma a cada dia. Sabe, eu fui pedir desculpas pro Júlio, e a gente tá se dando bem de novo. A morte é difícil, e quando a gente dá com ela, é muito importante conversar com os nossos entes queridos, e sermos gentis com eles e com a gente também. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo. E aí, galera, vocês gostaram? Bom, o nome do canal vai estar aqui no link na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram assistir, se inscreve lá no canal dela também, tá? Ela faz vários vídeos bacanas. Bom, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão aí pra vocês. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.